Boa noite a todos. Meu nome é Célia, sou coordenadora técnica de políticas públicas e eventos aqui do Conselho Regional de Psicologia, que desde 1998 realiza as quartas-feiras no CRP. É um evento gratuito, aberto à comunidade, e cada mês nós temos um tema central subdividido em subtemas. Para o mês de junho deste ano, o tema central é medicalização da educação. Hoje nós contamos com o tema medicalizar ou não, eis a questão, com 3 convidados de diferentes áreas. O psicólogo Eliane de Moura Gonçalves Schwab, o farmacêutico Herbert Arlindo Trebien e o médico Vermont Luiz Rocha D'Angeles. Nós combinamos que as falas vão ser inversas em relação à sequência apontada em tela. Então a gente vai começar com a exposição do Dr. Vermont Luiz Rocha D'Angeles, que é médico psiquiatra e homeopata, tem especialização em neurociência e atualmente com dedicação integral em consultório. Mas o Dr. Vermont já participou de muito das políticas públicas da saúde, especialmente na saúde mental. Já foi coordenador da saúde mental do Estado, participou também no município, sempre muito envolvido com as questões aí relacionadas à questão da saúde mental em nosso Estado. Então eu vou passar a palavra para o Dr. Vermont, e na sequência daí eu vou apresentando o currículo dos demais componentes da mesa. Boa noite. Eu vou ficar sentado aqui porque eu tenho que bater o olho aqui na minha cola, então de vez em quando nós vamos estar... tem coisas que não estão aí na transparência, então eu quero muita coisa. Célia, você cuida do tempo, é isso? Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, agradecer o CRP, a Célia, especialmente, minha amiga, e dizer que pensei bastante no que eu poderia estar conversando aqui com vocês. Eu não sou um psiquiatra infantil, eu sou um psiquiatra generalista e o que pese aí que nos últimos anos tenho trabalhado um pouco mais com transtornos de humor, mas sou ainda assim um psiquiatra generalista, então fiquei pesando de que maneira que eu poderia contribuir. Por outro lado, achei que também não participar de um debate desse, que é uma discussão tão atual, a questão dessa discussão de medicalizar ou não, ou seja, da medicalização da educação, e no nosso subtema mais específico, medicalizar ou não, eis a questão. Achei que não participar seria uma falta de participação social, vamos dizer assim, de cidadania, porque é um tema importante para nós. Bom, eu coloquei aqui, obviamente, essa imagem para já levantar algumas críticas que às vezes a gente pode ter em relação ao sistema educacional, que obviamente não é uniforme e homogêneo. A minha fala eu denominei aqui como científico e subjetivo na prática clínica, talvez um tanto pretensiosa para o tamanho da fala que eu vou fazer, mas é porque eu pretendo resgatar algumas questões que eu acho que, olhando do ponto de vista ou pelo prisma do conhecimento ou da questão do médico, do psiquiatra, eu acho importante esse resgate. Eu dividi a minha fala em 2 momentos. Bom, aqui só voltando um pouquinho, esse tema ele nos traz uma reflexão interessante para o dia a dia, para nós profissionais, seja da área da saúde, seja da área da educação, e abre uma série de questionamentos. Um deles, do ponto de vista especificamente do nosso tema de hoje,
que é essa questão de qual seria a medida certa, né, entre medicar os transtornos que trazem prejuízos ao indivíduo e medicalizar indiscriminadamente. Essa é a divisão que eu fiz da minha fala. Num primeiro momento eu quero levantar algumas questões, uma reflexão geral sobre o tema e falar um pouquinho de aspectos sociais ou da nossa sociedade, que eu acho que refletem um pouco a questão desse, talvez em alguns momentos, dessa pressão pela medicalização. E, num segundo momento, uma rápida passagem sobre alguns pontos um pouco mais técnicos. Bom, do meu ponto de vista, nós vivemos numa sociedade que está organizada social e economicamente de uma forma que a ênfase recai sobre ou nos leva a um individualismo consumista. O princípio do prazer, que é uma forma, vamos dizer assim, simplisticamente falando, seria a forma infantil de lidar com o meio externo, mas que em si é para ser uma fase do desenvolvimento. Ele passou a ser, né, na nossa vida contemporânea, passou a nortear o comportamento de muitas crianças, muitos adolescentes e adultos. Adquirir novos objetos de prazer e obter satisfação imediata passou a ser um dos valores, né, mais importantes para um grande número de pessoas, talvez um número de pessoas cada vez maior. Ao mesmo tempo que o prazer deve ser imediato, né, e se busca o prazer imediato, a ideia que se tem também, ou que se propaga, é de um alívio também rápido do desconforto, né, um mal-estar qualquer. E esse alívio tem que ser rápido e talvez tão simples como tomar um comprimido. Isso é algo que muitas vezes já se introduz na relação, né, da pessoa já desde do bebê, né, do bebê no colo. A tendência da nossa sociedade, a tendência global, a minha forma de ver, é de que os indivíduos, que a sociedade leva gradativamente os indivíduos a se moldarem e a se conformarem com determinados comportamentos ou padrões de comportamentos. As redes sociais muitas vezes produzem ondas de atitudes e comportamentos que vêm, se alastram pelas multidões e não permitem ou não abrem espaço para uma discussão um pouco mais aprofundada, uma reflexão aprofundada do que está acontecendo. E vivemos, e não é de hoje, num momento em que o saber científico é o que tem valor. Há mais de 3 décadas, deixa eu ver aqui se está... Há mais de 3 décadas, o discurso biológico ele se apresenta hegemônico, né? E levando, por outro lado, a uma desvalorização daquelas áreas que tentavam analisar o mal-estar do sujeito na sua relação com a cultura e nas suas manifestações psicopatológicas. Um exemplo pessoal que eu posso dar a respeito dessa questão, um relato de uma situação que para quem já viveu bastante tempo já tem um pouco essa possibilidade de fazer essa comparação de períodos longos de tempo, né? Então, um exemplo pessoal é da época, por exemplo, a grande mudança que houve a partir ou na sequência dos anos 80. Eu me formei em 85, fiz a minha residência iniciei em 1987 numa instituição psiquiátrica que não era de linha biologicista. Pelo contrário, tinha uma fundamentação mais vamos dizer assim, uma base mais psicanalítica, baseada em Freud, Melanie Klein, Michon Rivet, Bion, né, entre outros. Enfim, essa formação,
me levou, a mim e também aos colegas que estavam lá, a desenvolvermos características que depois eu fui perceber e compreender que eram características daquilo que nós chamamos de psiquiatria psicodinâmica. Obviamente que nessa formação existiam, sim, discussão, evidentemente, dos conceitos biológicos, da medicina biológica, discussão das classificações de patologia, né? Hoje se discute tanto a questão do DSM, né? O Manual Diagnóstico da Associação Psiquiátrica Norte-Americana. Isso depois até vou comentar alguma coisa sobre essa discussão em relação ao DSM. Enfim, havia toda essa parte, toda essa discussão, porém os sintomas eles eram discutidos e analisados não puramente o sintoma ou quais critérios que poderiam levar ao diagnóstico de um determinado quadro, mas sim também qual o significado que poderia ter aquele sintoma para o sujeito. Naquele período, né, em muitas partes do Brasil, se a gente for olhar Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, né, graçavam aí os psicanalistas e que então eram renomados e muito seguidos. Essa faixa aí de 80, 84, até esse período que eu estava citando de 87, 89, que foi a formação. Porém, passados já uns 10 anos, né, se a gente for olhar no final da década de 90, a gente vai perceber que passou a haver uma hegemonia do saber biológico. Essas áreas do conhecimento que iam mais para o subjetivo passaram a entrar num processo ou a serem levadas a um processo de uma visão de descrédito. Os espaços já para dentro dos encontros já diminuíram, claro, não estou falando em áreas específicas, digamos, encontros de psicanálise, mas falando, por exemplo, dentro dos congressos de psiquiatria. Então esse espaço para o subjetivo foi cada vez mais diminuindo e obviamente que o desenvolvimento da neurociência e da própria neuroimagem levou a um fortalecimento dessa noção, vamos dizer assim, ou de guindar o saber biológico a uma quase que certeza absoluta, né? Quer dizer, a razão já estava conseguindo demonstrar muito claramente, como hoje, né? A gente tem uma visão muito mais detalhada dos processos psicopatológicos em cima do orgânico, de como que as coisas acontecem no funcionamento cerebral. Claro que as pesquisas e a neurociência e a própria neuroimagem trouxeram grandes avanços, né? Permitiram melhorar a nossa capacidade de diagnóstico, melhorar a nossa capacidade de entender o funcionamento cerebral e, consequentemente, com isso também utilizar de substâncias, né, de uma ação bioquímica que permite, em muitos casos, melhorar bastante o funcionamento cerebral. Agora, o ponto mais importante da minha forma de entender é que o profissional esteja, vamos dizer assim, tenha uma visão ampliada, né, onde possa associar esse conhecimento que nos é dado pelo desenvolvimento científico, pelo biológico, com as características ou com o olhar para a subjetividade. E para isso eu vejo que, do ponto de vista da formação do profissional médico, né, já que eu estou falando aqui sobre o olhar e a visão do médico, eu acredito que para que a gente tenha esse tipo de visão ampliada, as formações em psiquiatria deveriam já também trazer no seu contexto uma discussão ampliada sobre os vários saberes, né? Não só focada no saber médico ou biológico.
até porque nós precisamos, nós, médicos, psiquiatras, precisamos também dessas noções para incorporarmos em nossas avaliações a questão da visão do subjetivo, do contexto familiar, do social. As formações, elas devem também propiciar ao médico que ele converse com os seus pacientes, que ele abra espaço para ouvir e assim buscar entender um pouco mais a dinâmica, a psicodinâmica daquele indivíduo. Também é necessário haver um diálogo maior do profissional médico, psiquiatra, com as outras áreas, com os outros profissionais, porque esse processo de interdisciplinaridade vai ser fundamental em muitos casos, porque em muitos acompanhamentos a gente usa um tratamento medicamentoso e nem assim a situação caminha adequadamente, por mais que você esteja bem direcionado naquilo que os guidelines, vamos dizer, indicam. E obviamente então meu conceito, minha ideia é de que o médico não pode imaginar que o cerne do tratamento é a medicação. Quer dizer, medicar faz parte, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, desse processo, mas é um elemento junto com outros aspectos importantes que devem ser levados em consideração. Já perdi aqui onde é que eu estou. Era um branco. Nos últimos anos tem havido, na minha observação, alguns indicativos de talvez alguma mudança de visão, porque, por exemplo, eu vejo nos últimos congressos o DSM ser questionado por muitos colegas psiquiatras. Então, assim, então tem se discutido muito porque o DSM é um modelo classificatório que cria, vamos dizer assim, ou que trabalha numa visão categorial, analisando ou trabalhando com um conceito de caixinhas diagnósticas, como se as coisas acontecessem de maneira estanque no nosso cérebro. E se discute, se levanta a questão de outras formas de classificação não categoriais, mas sim uma ideia de contínuo, um processo dimensional em que possa se ter uma visão ampliada do ser humano e da patologia psíquica. Há algum tempo atrás também, num encontro, eu achei muito interessante porque percebi, ouvi numa discussão de caso de um congresso, uma mestranda em Porto Alegre, trazendo alguns conceitos da chamada psiquiatria psicodinâmica para a atualidade. Então, achei também muito interessante isso dentro de um congresso de psiquiatria. E quando eu falo da questão da psiquiatria psicodinâmica, até quero mostrar aqui um parágrafo da introdução do livro do Compêndio de Psiquiatria e Psicodinâmica do Glenn Gabbard, só para ter uma noção dessas coisas que eu estou falando. Então ele diz assim: os psiquiatras psicodinâmicos abordam o seu paciente na tentativa de determinar o que há de único em cada um. Como um paciente em particular difere dos outros em virtude de uma história de vida como nenhuma outra. Sintomas e comportamentos são vistos apenas como vias finais comuns de experiências subjetivas altamente personalizadas, as quais filtram os determinantes biológicos e ambientais da doença. Além disso, os psiquiatras dinâmicos atribuem valor primordial ao mundo interno do paciente: fantasias, sonhos, temores, esperanças, impulsos, desejos, autoimagens, percepções dos outros e reações psicológicas aos sintomas. Bem, também nesse processo de preparação para essa nossa conversa de hoje, eu estava fazendo um levantamento de alguns textos mais atuais e achei interessante o texto de uma psicóloga em que ela questionava a questão do uso da medicação, em que ela coloca os seguintes termos: se não se está realizando uma sedação indiscriminada da angústia humana a partir dos psicofármacos. Eu achei bastante pertinente, porque em algumas situações isso acaba acontecendo. Por outro lado, eu considero que é possível modificar sim essa situação
com um olhar mais ampliado que é dado pela subjetividade, pela individualização. Não sei como é que está meu tempo aí, Sérgio? Ah, tá bom. Bom, o segundo momento da minha fala são alguns aspectos, né, de um pouco mais técnicos aqui. Na verdade não é a minha área, mas obviamente que eu tenho que, posso falar um pouquinho disso, mas obviamente também que nas próximas quartas-feiras vai se aprofundar muito mais do que eu vou falar agora. Mas eu, na verdade, o meu foco não é tanto na classificação ou na questão em si da patologia, mas numa visão mais ampla e chegando ao final, onde eu quero falar sobre a questão da se medicalizar ou se é o caso ou se não é o caso de medicalizar. Bem, mau desempenho escolar. Por classificação, mau desempenho escolar, então, é definido como um rendimento, né, abaixo do esperado para uma determinada idade, habilidades cognitivas e escolaridade. Agora, independente da causa, o importante é que o mau desempenho escolar vai levar e leva a prejuízos emocionais da criança e do adolescente, como a baixa autoestima, desestímulo, desinteresse, que vão afetar evidentemente outras áreas da vida da criança ou adolescente. Porém, é importante se ter ideia também, ou é importante falar que o mau desempenho escolar ele pode ter causas intrínsecas e extrínsecas. As causas extrínsecas, ou seja, a chamada dificuldade escolar, são aquelas ambientais, né? Onde a gente pode definir, por exemplo, causas pedagógicas, que seriam problemas no ensinar, causas socioculturais, né? Que tem a ver mais com o contexto em que a criança está inserida, que podem ser contextos desfavoráveis e, inclusive, de pouca estimulação. Bom, nesse sentido vale ressaltar a importância da motivação e dos reforços positivos como fundamentais para a aprendizagem, e também a questão do incentivo familiar à educação como sendo muito importante nesse processo. E dos fatores intrínsecos, vale a pena lembrar que daí seriam os chamados transtornos de aprendizagem, né? Já é mais da área psiquiátrica mesmo. Os principais transtornos seriam os transtornos específicos de aprendizagem, como descalculia, dislexia, transtornos de escrita e, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, entre outros transtornos de menor frequência. Porém, mesmo nesses quadros onde os fatores neurobiológicos são considerados a base, os mais sensatos autores afirmam que uma dificuldade do aluno deve ser sempre entendida como uma dificuldade do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, não podemos apenas imputar no aprendiz todo o processo, né, da dificuldade, e temos que olhar também assim, para a escola, os professores, obviamente os pais ou responsáveis, e a implicação, obviamente, que isso acaba trazendo junto aos profissionais de saúde. Bem, considero que quando se solicita uma avaliação de uma criança ou de um adolescente para um profissional médico, psiquiatra, neurologista, ele necessita primeiro deter-se numa conversa com aquele sujeito, né, com aquela criança, com aquele adolescente, depois obviamente com os pais, responsáveis e com a escola. E se ele seguir esse processo adequado de avaliação, que às vezes pode incluir uma necessidade de uma avaliação neuropsicológica, obviamente que, chegando ao final, se ele identificar que existe um transtorno de aprendizagem,
que esse transtorno de aprendizagem está trazendo prejuízos significativos para aquele indivíduo, claro que ele vai optar por medicar. Mas daí nesse caso, essa medicação ela vai estar baseada num significativo prejuízo clínico, na queda de autoestima e no grave nível de sofrimento da criança ou adolescente que essa criança esteja passando. Assim, o medicamento ele vai ser um fator de diminuição do nível de sofrimento e estará acoplado ao trabalho do psicólogo, psicopedagógico, fonoaudiológico, se for necessário, aos esforços da escola de individualizar a intervenção junto ao aluno e ao empenho da família na superação das dificuldades existentes nas relações. Enfim, eu penso que, levando em consideração essas questões que eu expus, o ato de medicar ele pode ser realizado e ser um auxiliar importante no processo de superação de graves dificuldades. Por outro lado, esse processo pode também poupar crianças que não necessitem de fato serem medicadas e sim orientadas para um pool de ações integradas. É isso. Obrigado. Obrigada, Vivon. Bom, convido agora para fazer a sua exposição o Dr. Herbert Tribien, que possui graduação em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Ciências Biológicas, Farmacologia pela Universidade de São Paulo, doutorado em Ciências Biológicas, Farmacologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor associado à Universidade Federal do Paraná, tem experiência na área de farmacologia, com ênfase em farmacologia cardiorrenal, atuando principalmente nos seguintes temas: artérias coronárias, coração isolado, infarto do miocárdio, e acetilcolina e de plantas medicinais. É coordenador do projeto de extensão universitária, Riscos de Automedicação, desde 2004, representante do Departamento de Farmacologia no Comitê Setorial de Extensão, representante do SCB no CAEX, coordenador do curso de especialização em farmacologia da Universidade Federal do Paraná. Trouxe alguns livros também para a gente, depois fala um pouquinho também deles. Então, vou passar a palavra para o Dr. Tribien. Mas, enfim, eu mais ou menos entendi do convite que era as tais das pílulas da inteligência. Como eu sou farmacologista, entendi que eram as tais das pílulas da inteligência, que era um assunto que faz parte do tema, né? E aí, pensando, naturalmente, eu tive várias ideias semelhantes ao Dr. Vivon. Fiquei pensando até se eu seria o mais indicado para vir ou não. E aí que eu achei importante contextualizar duas coisas. Aliás, eu não consigo fazer sem contextualizar, né? Então, em termos de contextualização, o que eu acho importante aqui são duas coisas. Uma, eu sou professor de farmacologia, ou seja, eu quero contextualizar duas coisas. Uma, por que eu acabei sendo convidado, e outra, a minha relação com esse tema. Tá? Então, a minha relação com esse tema é porque eu coordeno lá na universidade o projeto de extensão universitária Riscos da Automedicação, que é um projeto que envolve uma participação multidisciplinar. Tem várias áreas diferentes, convidados, nem todo mundo participa, mas enfim, não tem limites de participantes e nem de áreas, né? E talvez um dos motivos de eu estar aqui foi o Jackson Rapkiewicz, que é do Conselho de Farmácia, e é meu colaborador no projeto, né? Nós trabalhamos juntos, então um dos motivos para eu vir para cá. Então, em termos gerais, rapidamente falando assim, o que é automedicação? A automedicação é extremamente complexo, tem várias interpretações diferentes. Basicamente seria assim, o ato de consumir medicamentos sem receita médica. Mas é bem mais complexo. Então, a princípio seria assim, a pessoa acaba elaborando um diagnóstico, né, entre aspas, e prescreve um medicamento. E tem, assim, ideias as mais diversas nessa área. Ou seja, parar de tomar um medicamento à receita, ou mesmo muita gente vai assistir as palestras do projeto e eles falam, por que você quer assistir a palestra do projeto? Para saber dos efeitos colaterais, para não tomar o remédio.
Não tomar o remédio também pode ser um tipo de automedicação. Então tem todo tipo de automedicação, basicamente de qualquer maneira, pela própria ideia, a partir de ideias incrivelmente criativas. A imaginação vem bem mais além, vai muito além do que uma tese de doutorado nos ensinaria, né? Sobre a influência das pessoas que não dominam o assunto, anunciados em propaganda, etc. e tal, né? Então o que é o projeto de objetivos? Criado em 1980, orientar a população sobre os perigos da automedicação, desestimular o uso indiscriminado de medicamentos, estimular a consulta profissional médico e o esclarecimento de dúvidas junto ao profissional farmacêutico e outras especialidades da saúde, né? E aí, nesse processo, entender por que ocorre a automedicação e por que ela se mantém, né? E por que ocorre a automedicação, por que ela se mantém? Ela tem tudo a ver, na verdade, com a farmacologia. O que é a farmacologia, afinal das contas, né? Fármaco mais logos, a gente sabe que vem lá do grego, né? Então, de uma ideia geral, de onde vem a farmacologia, de onde vêm os medicamentos? O contexto inicial, basicamente, dos medicamentos são as doenças. Qual que é uma observação ancestral em relação às doenças? O sintoma começa pequenininho, uma pequena manchinha pode evoluir para um sintoma mais dramático, que antigamente era chamado das monstruosidades, alguma coisa assim, né? Há dois exemplos típicos de doenças bíblicas, digamos assim, ancestrais, sífilis e lepra e seus efeitos. Importante conceituar e mostrar isso, que isso era a observação das pessoas. Frente a esse tipo de situação, o que as pessoas vão tentar fazer? Elas vão tentar arrumar um medicamento, né? Então aquilo são evidências bastante antigas e isso aqui para mim é uma evidência bastante recente, né? Então, esse aqui foi o avanço de uma hanseníase leprosa, que para os jovens aqui deve parecer que faz muito tempo atrás, 1930, para mim é logo ali, é muito curto na história do tempo. Então até muito pouco tempo atrás, ainda estava naquela história da manchinha lá, eu não vou contar aqui, senão pode apertar um botãozinho errado. Flechinha. Flechinha vermelha? Consegui lá. A manchinha lá que evoluiu para esse estado aqui. Então essa é mais ou menos a história básica das doenças, algo que se observa. E então um quadro bastante dramático, e um quadro de doença dramático leva ao quê? Leva a opções dramáticas de medicamentos. Então eu costumo perguntar para as pessoas, em geral, qual dessas figuras aí tem a ver com fármaco e qual não tem. Né? Como aqui não vai dar para conversar muito, o tempo é curto, então, quer dizer, todas as figuras eu poderia explicar, todas essas figuras, o que elas têm a ver com o medicamento. Todas elas têm, e eu poderia explicá-las todas, né? Mas elas têm basicamente, então assim, vocês vejam, o quadro dramático da doença e o quadro dramático do medicamento. Então esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de enfatizar, tá? E entre essas figuras que vocês viram lá, vocês viram uma fogueira, né? A fogueira tem tudo a ver com fármaco, tá? Na verdade, o nome de fármaco é bastante subjetivo, como todos os termos da ciência são, mas basicamente um dos conceitos era o ritual em que se queimava um casal de jovens, sacrifício em fogueira para melhorar a saúde. Ou seja, essa doença era caracterizada como causada pelos deuses que castigavam as pessoas, então era muito justo que se fizesse, não sei quem tirou essa ideia, mas fazia uma certa lógica, se fazer um sacrifício humano, que não era machista, pelo menos era, né? Era um casal, e os dois, né? Se bem que tinha vários outros remédios bastante machistas, assim, para outras situações, mas enfim, o conceito básico de fármaco é como a doença dramática, a cura, a ideia de fármaco, né, estudo dos remédios, estudo dos tratamentos possíveis para essas doenças também envolve conceitos bastante complexos. Tá? Isso o que eu quis mostrar é assim, isso por milhares de anos faz parte da nossa história. Isso não vai se apagar imediatamente, isso naturalmente está na nossa história ainda, né? Ou seja, e outro conceito que a ideia do remédio depende da ideia, ou se apertei o botãozinho errado, a ideia de remédio depende da ideia, o conceito da doença. Tá? Esse outro aspecto filosófico também considero extremamente importante. Né? Depende do que é, tem tudo a ver. Então, pode-se dizer, eu poderia dizer, eu cheguei a essa conclusão nesse projeto, é que houve uma época em que talvez se possa dizer que todos se automedicavam. Né? Não tinha. E aí, o que acontecia nesses tratamentos? Né? Jogar numa fogueira, arrancar o coração, cortar o pescoço. Né? Vocês sabem que essas coisas eram comuns, aparecem nas historinhas infantis, etc. Tá? Ou seja, esses remédios, tratamentos,
eles apresentavam falhas e efeitos colaterais e reações adversas ao medicamento, né? Tanto que já se encontra prescrito na literatura lá o famoso morreu curado, né? Então sempre, ou seja, isso é um estímulo para a evolução, tá? Então tinha que evoluir o conceito de remédio. Quem é que pode fazer então o tratamento? Quem é que pode ser? Então, uma das mudanças, uma das evoluções, elas acabaram virando, né, do remédios e doenças, viraram atribuições divinas. Então, a ancestralidade, né, sacerdotes, pajés, bruxos, autoridades sociais, que eram aquelas responsáveis pela diagnóstico e remédio, né? Ou seja, mais ou menos a gente poderia dizer, né, avaliar os benefícios e riscos de administrar um medicamento, né, que sempre foram observados efeitos benéficos e efeitos ruins, né? Morreu curado seria um exemplo, né? Então, para diagnosticar as doenças e prescrever os seus tratamentos, foram sendo criadas especialidades, né? Algumas delas centrais na área, né? Medicina e suas várias especialidades, o que mostra o que o doutor falou aqui anteriormente, a complexidade do termo. Medicina veterinária, ou seja, aquela ideia básica de equipe multidisciplinar, tá? Então, uma equipe multidisciplinar foi a solução social, filosófica, técnica, científica, etc., para resolver esse problema, né? Mas aí a automedicação continua. Quais são, afinal, os riscos dessa automedicação? Ou do uso do medicamento em geral, né? A ausência de efeito terapêutico, reações adversas ou efeitos colaterais, diagnóstico mascarado, resistência microbiana. Se a gente ligar a televisão, toda hora a gente vai ver insensibilidade ao medicamento, interações medicamentosas, alergia, efeito tóxico, morte. Existem inúmeras histórias que a gente poderia conversar, né? Aí eu babei, então eu estou vendo mais rápido, estou repetindo uma figura, tá? Então, a automedicação, ela existiu, continua até hoje, existem diversos fatores que, e assim, isso a gente pode concluir então que a automedicação está profundamente instalada na cultura de uma população, ou seja, ela é uma questão cultural. E aí eu não diferencio pessoas, classe, nível de instrução social nem nada. É geral, né? Qualquer país que você for, seja uma Alemanha mais desenvolvida, você vai ter isso acontecendo, né? E diversos fatores mantêm essa prática, como deficiência de educação, dificuldade de acesso a médico, posto de saúde, propagandas de medicamentos, né? Então, algumas coisas a gente foi identificando. As pessoas veem a propaganda e acham que conhecem o medicamento, que sabe diagnosticar a doença, sabe qual que é o remédio, que os conceitos, assim, tipo produto natural sem efeitos colaterais. Então, acho que se vende planta, é natural, não tem efeito colateral. É bastante comum a gente ouvir esse aqui é como bala. O conceito básico é assim, é remédio, é uma coisa que só vai resolver, né? Só vai resolver. Os médicos não sabem nada, então a ideia geral do projeto, que nós consideramos importante, tem a ver com a educação. Então como? Tem várias metodologias que a gente vai utilizando, né? Algumas das coisas que a gente faz lá no projeto são seminários básicos, que as pessoas têm nas suas palestrinhas, cada um, e fazemos os módulos temáticos. Então, outro vínculo meu com essa vinda para cá é que um desses tópicos que nós abordamos, que nós tivemos curiosidade de discutir numa reunião igual a gente faz aqui, foram as tais das smart drugs, ou pílulas da inteligência, ou vários outros nomes que são dados para esse grupo de fármacos utilizados, né, para melhorar a cognição, tá? Então a gente usa diversas estratégias, né? Então tem a palestra básica, mas essa palestra se sabe que frequentemente é uma coisa muito chata. Fica um cara feio aqui na frente falando no microfone, todo mundo tentando dormir, né, e sendo atrapalhado. Então a gente tentou várias estratégias para melhorar isso. Algumas das coisas que nós já fizemos foram peças de teatro, mais do que uma, Crisântemo, o tema de fantoches, para tentar melhorar assim a chegada dos temas, né? Fizemos pesquisas relacionadas à automedicação, de onde que vem, por que usa, por que não usa. Então, bem interessante, assim, a gente tem um monte de coisa. Sei lá, né? Tem pesquisa sempre é bom fazer, etc. Vamos para vários lugares, palestra, piscina, escola, CIPAC, Redome, enfim, vários tipos de programas a gente participa. EJA, escolas de EJA. Vai nas EJA é muito legal, porque a participação do pessoal é muito grande, tá? E então a gente faz esses módulos temáticos, painéis temáticos, etc., revista Rádio TV, etc. E o que a gente observou assim, como é que poderia aumentar um pouco mais isso ainda?
querer melhorar. Porque acaba, tem 20 minutos, 25 minutos aqui hoje, 1 hora lá, o tempo sempre não dá. E aí nós começamos a produzir alguns materiais didáticos. Então a primeira coisa que nós começamos a produzir foi o tal do caderninho pedagógico, que está aqui, esclarecendo bem, são todos de distribuição gratuita, todo ano aqui para o Conselho Regional de Psicologia, em que nós abordamos vários desses assuntos, tá? Então aí depois nós fizemos materiais didáticos, porque nunca dá para... sempre sobra muito conteúdo, né? Agora estou apertando o botãozinho errado. Então, o caderninho pedagógico. A partir daí, eu consegui fazer um sonho antigo meu. Eu consegui fazer o primeiro livro. Esse livro foi ideia minha, que a ideia básica da distribuição gratuita mesmo. É aquela história básica. Sempre sobra perguntas, então vários desses temas foram sendo abordados. Então, várias coisas que eu estou falando hoje estão nesse livro aqui, em vários capítulos diferentes, que eu já falei tem uma orientação multidisciplinar, e ele tem uma organização assim meio que por capítulos. Ele tem a organização por capítulos, no entanto tem histórias, né? Histórias que indicam da importância daqueles conteúdos, né? Então, se pegar, sei lá, uma história referente a esse tema aqui, a gente pode pegar uma das evidências para dizer, olha, os fármacos são perigosos, o uso de medicamentos, uso inadvertido de medicamentos. Uma das coisas dessas smart drugs, por exemplo, que o pessoal faz, aluno universitário ou cientistas, se sabe que usa bastante. Então tem uma historinha do Hank Day, por exemplo, essa historinha de livro, em que a pessoa tomou o medicamento, estimulante sistema nervoso central e tal, e para estudar a noite inteira. Acho que você já deve conhecer essa história, né? Todo mundo conhece a história, alguém conhece a história, que aconteceu no dia seguinte? Aqueles fármacos para aumentar o foco, etc e tal. Basicamente o que aconteceu no dia seguinte, ele passou a noite inteira estudando, no dia seguinte ele foi fazer a prova, e a primeira pergunta da prova qual que era? Nome. Então ele escreveu o nome lá, Herbert Lindebien. E em todas as outras perguntas ele escreveu Herbert Lindebien, Herbert Lindebien, Herbert Lindebien. Então ele mostra uma reação adversa, alguns acidentes que podem acontecer com o uso de medicamento. Então ele associa com isso porque é importante ter noções daquele conteúdo, tá? Nós tentamos escrever isso de forma a ser fácil para as pessoas. E nós percebemos, na verdade, que as pessoas não acharam tão fácil assim. Nós não fomos tão bem sucedidos apesar dos esforços, tá? Aí teve um aluno, Rodrigo, que sugeriu então um outro tipo de abordagem. Então a terceira abordagem do mesmo tema, né? Primeiro caderninho pedagógico, depois um livro meio com capítulos, mas com historinhas, e por último nós fizemos tipo novela, né? Conceito espanhol de novela ou de enredo, né? Em que o personagem, né? O personagem se chama Pran Oswaldo, que tem um projeto de risco de automedicação aqui, mais um Oswaldo do lado aqui, tá? Ele se envolve em diversas situações de automedicação, tá? Então, um exemplo interessante, uma história que aparece aí, uma delas, por exemplo, no primeiro capítulo, uma das coisas que ele faz, não é bem dar uma palestra no CRP, ou seja, misturar um pouco, veio dar uma palestra no CRP e tomou um beta-bloqueador para ficar mais tranquilo, tá? Isso é uma coisa que acontece bastante. Só que ele era asmático e ele teve uma crise asmática. Essas coisas são tão comuns que a última versão dessa história que eu ouvi foi de um professor da farmacologia da veterinária. Ele falou, Herbert, a história do Pran Oswaldo aconteceu com o cachorro. O cachorro não fez automedicação, essa é a diferença, mas o cachorro também tomou propranolol, né? Diabético, sobrepeso, várias características, estava com taquicardia, etc. Foi tratado com propranolol, morreu, tá? Então essas histórias acontecem bastante. E tem também a descrição aí, o evento, ele acaba tomando também medicamentos para estudar, etc., tem uma crise serotoninérgica. Então ele ilustra vários tipos de reações adversas possíveis com esses medicamentos, tá? Então são formas diferentes de abordar o tema e que vocês não vai dar para falar tudo hoje, o professor já falou que o tema é muito extenso, então dá para consultar mais. Então o tema basicamente é smart drugs, fármacos nootrópicos, pílulas da inteligência, drogas para turbinar a mente. Quais são, de onde vêm, o que fazem, funcionam, são seguras, é ético usá-las? Eu naturalmente não vou responder tudo isso, mas a gente pode conversar um pouco, né? Quais são, de onde vêm então? Então tem vários grupos assim, eu gostaria de mostrar mais ou menos que tem algumas origens em comum.
Então vem lá café, um delas é café, cafeína, né? Vem da Etiópia, passou pela Arábia, enfim. E aqui no Brasil, norte do Brasil tinha o Guaraná, sul do Brasil chimarrão, região central do Brasil, cacau. Ou seja, se a gente pegar em todo o Brasil, tinha desde antes da gente vir para cá, já tinha o uso, por exemplo, das metilxantinas, né? Lá na China tinha o Thea sinensis, que tem teofilina, né? Outro ginkgo biloba, efedra cínica, tá? Efedrina. Então tem alguns fármacos centrais. Então metilxantinas são plantas bastante conhecidas por todos nós aqui: o chimarrão, o café, o cacau e o guaraná. Tá? Essas 4 plantas, basicamente, eles têm as chamadas metilxantinas, cuja diferença que vocês vão observar aqui é só a posição do radical metil, ou seja, tem efeitos muito parecidos. Tá? Então são extremamente semelhantes. Outra fonte importante é a efedra cínica, né? ou efedra lá da China, né? Mahuang, da qual se tira a efedrina. A efedrina é uma molécula muito simples aqui, é um simpatomimético, é uma molécula que, para ser simplificado, seria semelhante à adrenalina. Tá? Então essas pílulas da inteligência, uma boa parte delas tem o quê? E para várias outras finalidades também, tem análogos aqui das metilxantinas e tem a efedrina e seus análogos. Então, na farmacologia é muito comum assim, o tal a história dos alquimistas, né? Você tem o princípio ativo, que você isola de uma planta, que era utilizada desde por eras muito antigas, né? Se isola o princípio ativo e faz vários tipos de modificações. Então, cria grupos imensos de fármacos. Tá? Então, a gente vai evoluindo. Isso aqui é uma amostra pequena. Tá? Então, a ideia didática de dizer com essa figura poluída é que isso aqui é uma amostra muito pequena do que existe muito mais que isso. Começa em determinados farmacóforos e vai aos extremos, né? É muito lógico. Tem alguns grupos aqui. É bastante comum você ver o radical metilxantina e o efeito tipo simpatomimético. Tá? O que elas fazem, né? O efeito principal, a classificação do FDA, etc., é como estimulando o sistema nervoso central. Essa é uma definição bastante importante. Né? Então, grande parte desses fármacos são estimulantes do sistema nervoso central. Como eles fazem isso? Eles têm um efeito semelhante ao que a gente conhece bastante, é o efeito adrenalina, noradrenalina, né? A efedrina aqui representada, ela tem um efeito misto. Tanto ela vai agir nos receptores nos quais a adrenalina age, como indiretamente ela vai produzir a liberação, ela vai aumentar a liberação das catecolaminas. Adrenalina, noradrenalina e dopamina. Tá? Então, simpatomimético de ação mista. O que eles têm de semelhante com as metilxantinas? Um dos aspectos semelhantes às metilxantinas é que a adrenalina, uma vez liberada, ou a efedrina ligando no receptor aqui, ela vai ativar uma via metabólica, e essa via metabólica é controlada pela fosfodiesterase. Ou seja, tem o primeiro mensageiro, que é a adrenalina, e o segundo mensageiro intracelular, que é o AMP cíclico. O controle, a modulação desse efeito é feito por quem? Pelas enzimas fosfodiesterases. Então, se eu tenho um susto aqui, não gostaram da palestra, resolveram me linchar. Eu vou ter uma descarga adrenérgica, mas eu não vou morrer do coração, de infarto, de hipertensão por causa disso. Essa vai ser uma liberação e depois o efeito vai diminuir. Vai ser controlado pelo quê? Fosfodiesterase vai cortar esse excesso de estimulação. Tá? O que as metilxantinas fazem, aqui simplificado pela cafeína, é inibir essas fosfodiesterases. Então existem semelhanças entre os efeitos. Isso que eu queria mostrar desses estimulantes. Tá? Então, para as metilxantinas, por exemplo, a gente vai falar lá. Voltamos aqui. Ela inibe fosfodiesterases. Quantas fosfodiesterases tem? Isso para mostrar que o nosso conhecimento é relativamente pequeno. Para um dos mecanismos das metilxantinas, tá? Eu contei aqui as isenzimas e o número de isoformas, então botei uma sominha lá para ficar mais fácil, porque eu não tenho tanto dedo assim, então são 51 isoenzimas diferentes. Então dá para você saber que a gente não sabe, é difícil saber todos os efeitos que uma metilxantina faz, que um cafezinho faz. Tá? E esse é um dos mecanismos, sendo que ela tem mais 2 outros mecanismos. Outro mecanismo é antagonizar o receptor A2A e os receptores A1 para adenosina. A adenosina, o que seria? Um dos neurotransmissores da sonolência, etc. E tal. Então, antagonizando isso, aumentaria o estado de alerta, de atenção, de foco, etc. E tal. Tá?
Então, contar um pouco do que tipo de efeitos que tem descritos para a cafeína, né? Melhora fluxo sanguíneo cerebral, diminui sonolência, diminui a amnésia decorrente do envelhecimento, aumenta a memorização de lista de palavras, melhora a performance em testes de reação, testes de tempo de reação, ou seja, o indivíduo responde mais rápido, melhora o humor, diminui fadiga, maior velocidade para realizar cálculos simples, aumenta o foco e atenção. Então tem várias evidências assim que sugerem que esses efeitos aqui podem ser obtidos com cafeína, né? Alguns dos efeitos descritos para administração crônica: diminuição da memória, ao contrário, né? Diminui a neurogênese no hipocampo, o número de sinapses ou de contatos que os neurônios fazem, diminui a criatividade, causa alguns sintomas da síndrome de abstinência, tá? E, além disso, ansiedade e taquicardia. Um aspecto interessante que me preocupa nesse aspecto aqui é que eu meio que caracterizei que esses medicamentos são ancestrais, ou seja, o cafezinho é muito antigo. Mas o que tende a frequentemente acontecer com as pessoas, ou por moda ou por outros motivos, eu diria que é por moda, né? Que começam a usar em situações distintas e em doses muito alteradas, né? Então eu já tinha essa opinião e eu achei ótimo quando eu vi, que saiu aqui em 2013 mesmo, né, de que os médicos americanos já estão preocupados com essa cafeína energética. O que tem de cafeína em um monte de medicamentos diferentes é uma enormidade. Tá? O aspecto importante é ressaltar aqui, então, para dizer, em termos de risco da automedicação, cafeína, então, pode ter alguns efeitos dessas metilxantinas todas, né? Alguns efeitos: ansiedade, dor de cabeça, batimentos cardíacos irregulares, infartos, etc. Ou seja, nos últimos anos, o número de visitas a hospitais ligados ao consumo de energéticos cresceu, tá, de 10 mil para 20 mil, ou seja, dobrou. Ou seja, é uma evidência que está aumentando muito esse uso em situações distintas, em doses distintas. Tá? O segundo grupo importante aqui são a efedrina e os seus análogos. Dos análogos da efedrina tem aqui as anfetaminas. Então tem a efedrina, a feniletrina, eles são usados predominantemente como descongestionantes nasais. Você vai achar isso em vários medicamentos diferentes. Tem as anfetaminas, sanfepramona e tal, o fenpropolex, mazindol, mas em geral conhecidos como inibidores do apetite. Tem aqui o metilfenidato, que também é um derivado da anfetamina. Modafinil é outro também. Um aspecto importante é assim, dois aspectos importantes aqui. Um, aumenta a transmissão dopaminérgica no sistema nervoso central. Aumentar a neurotransmissão dopaminérgica é um mecanismo típico de causar dependência. Tá? Então, uma das reações adversas. A outra coisa é que, em geral, eles têm algum tipo de indicação mais específica, mas aí eles acabam tendo um outro efeito que é observado e usa por causa desse outro efeito. Tá? Então, das historinhas em relação às anfetaminas, aquela que eu já contei, né? O aluno passou a noite inteira estudando para a prova sobre o efeito das anfetaminas. No dia seguinte, quando foi fazer a prova, preencheu a prova inteira com o seu nome, né? Então esse tal poderia ser feito um excesso de foco, uma fixação, alguma coisa assim. Outro quadro interessante que pode haver com esses fármacos, normalmente com o uso de mais do que um deles, é a tal da síndrome serotoninérgica, está ilustrado nesse livrinho aqui também, no caso, naquele lá também é explicado, enfim. E aí a gente vê que tem vários fármacos distintos que vão aumentar a neurotransmissão serotoninérgica e noradrenérgica e que são capazes de produzir isso. Então esse é um outro risco para o uso desses medicamentos. Aqui só uma ilustração, uma classificação básica da síndrome serotoninérgica, dos efeitos que pode causar. Tá? Aí tem um outro medicamento, o metilfenidato, né? É uma anfetamina também, um derivado, né? Aumenta os usos aprovados por FDA, o déficit de atenção e a narcolepsia. Então é o tipo de situação que eu queria comentar assim, que é bastante comum, tem uma indicação específica lá, mas acaba sendo utilizado para várias outras finalidades, né? Então, aumenta o estado de atenção, alerta, aumenta o foco. Isso aqui é bastante semelhante às anfetaminas, às metilxantinas e tal. Isso, e essa observação aqui, a importância de indivíduos com boa eficiência não se beneficiariam. Então, ou seja, mais uma outra evidência que existem aquelas condições específicas em que vale a pena o uso do medicamento
e grande parte delas não se encaixa nessa situação. Em termos de reações adversas, eu preferi ir lá, deixei em inglês mesmo, copiei e colei propositalmente do FDA, tá? Enfim, tem vários efeitos diferentes que podem causar, né? Então há um risco do uso, que é semelhante, e a lista de contraindicações ainda é um pouco maior. Normalmente estão associados à hipertensão, doença cardiovascular, enfim, né? Com aumento da pressão arterial, estímulo vascular e tal. Efeito tipo simpatomimético e estimulante do sistema nervoso central. Tá? Esse outro fármaco é um dos poucos mais recentes, né? Alguns aprovados em pacientes com narcolepsia, né? Testado lá pelo exército norte-americano. E tem vários efeitos bastante parecidos, aumento do estado de alerta, atenção. Então essa é uma diferença para caracterizar. Ou seja, uma das coisas que as pessoas muitas vezes acham é que vai aumentar a inteligência. É bem mais limitado. Então aumenta o foco, aumenta a atenção. Então, tem uma série de questões filosóficas aí a discutir, mas um dos aspectos é o efeito é bem mais limitado do que se poderia esperar. Não vai aumentar a inteligência, não vai ficar inteligente tomando comprimidos. Vai ter que estudar mesmo, certo? Então, são algumas coisas importantes para dizer, né? É que as pessoas pensam muito, elaboram muitas coisas, né? Tá? Enfim. E um dos aspectos aqui de diferença em relação ao modafinil também é assim. Uma das diferenças citadas em relação a eles é assim, tá? Em algum lugar aqui o termo para memorização, mesmo em indivíduos saudáveis, tá? E aqui, o efeito rebote da privação do sono é atenuado. Ou seja, se você toma um outro estimulante, você passa um tempo maior acordado, mas depois você tem que recuperar aquele sono. Você dorme a mais depois. Tá? Esse fármaco aqui se atribui que esse efeito de privação do sono é atenuado. Você pode dorme menos e depois você continua a sua vida normalmente. Então, no curto prazo, isso deve funcionar. Pode ser até ser verdade, as evidências sugerem que seja. Mas no longo prazo, provavelmente, isso é bem mais complicado, bem mais difícil de acreditar que seja assim. Né? Tá? Então, outro grupo de medicamentos são chamados medicamentos para Alzheimer, né, ou remédios para avó. Meu aluno gostou dessa ideia, também achei interessante chamar, né? Ou seja, eles vêm lá do tratamento. Então, de novo, se repete uma situação. Tinha um uso lá, e aí observou alguns efeitos que melhoravam a cognição, memorização, alguma coisa assim, e começa a ser utilizado, né? Então, desses fármacos, donepezil, cicloserina e piracetam. Tá? O donepezil é um anticolesterásico, utilizado para retardar déficit cognitivo em doenças neurodegenerativas, né? Faz o Alzheimer, né? E teve um estudo brasileiro lá, mostrou uma eficácia no desempenho em tarefas cognitivas em jovens saudáveis. Né? E a partir daí as pessoas começam a utilizar. Então é uma coisa assim que é, digamos assim, bastante discutível. Tá? As observações são relativamente limitadas. Outro exemplo, cicloserina, né? Melhora a memória em pacientes com Alzheimer, né? Um cofator da neurotransmissão glutamato receptor NMDA, né? Para ativação desse receptor. Então uma via importante para a formação da memória é essa via do glutamato ligando o receptor NMDA. Essa via ela fica inibida por diversos mecanismos, ela tem que ser ativada em algumas condições. Então a cicloserina seria um desses mecanismos de ativar essa neurotransmissão e poderia fazer o tal melhorar a memorização. Tá? E aí, já que a gente gosta das historinhas, né, um dos problemas complicados, como a gente pode ver, eu quero caracterizar assim, é que nunca existe apenas uma maneira de ver. Tá? Se por um lado aumenta a supermemorização, vocês devem saber melhor do que eu, se bem que você disse muito bem, tem muitas coisas que a gente quer esquecer. Né? Então aqui ele dificulta esquecer. Então ele faz uma supermemorização do trauma em pacientes com estresse pós-traumático, né? Ou seja, pacientes que passam a associar diversos contextos do cotidiano a um trauma sofrido anteriormente, gerando crise de ansiedade e pesadelos noturnos. Tá? Outro exemplo outros fármacos lá do Alzheimer, né? Os remédios para avó, piracetam. É uma droga órfã, tá? Que algumas das utilizações dela foi no alcoolismo. Então, foi demonstrado que ela melhorava as mioglobinias do alcoolismo. Ela era capaz também de ter alguns efeitos
psicose alcoólica, tá? E também que ele reduzia um pouco digamos, o prejuízo cognitivo, né, causado pelo álcool. Então você pega um paciente lá, alcoólatra crônico, e você começa a usar aquele medicamento para melhorar a memória. Eu quero mostrar assim, que é muito comum ver esses fármacos assim. Embora assim, a evidência é uma evidência, né, capaz de melhorar. Tá? E em crianças com dislexia tem doses efetivas e tal. E ele vai também aumentar aquela neurotransmissão lá do receptor NMDA, porque ele regula aqui, ele ativa um receptor aqui chamado AMPA, que é um dos mecanismos de ativar o receptor NMDA. Então, assim, rapidamente para dizer assim, a ativação desse receptor NMDA, pura e simplesmente, tem fármacos que fazem. Só que eles são extremamente tóxicos, porque eles podem, inclusive, matar o neurônio. Então, existem outras vias, que seria via esses receptores chamados de ampaquinas, né, parapaquinas, que na verdade fazem uma modulação mais fisiológica dessa ativação. Faz uma ativação controlada do receptor para o NMDA, receptor lá para o glutamato, neurotransmissor estimulatório. Então, a ideia geral dessas pílulas da inteligência, faltou uma entre aspas aqui, né? Mas enfim, estimulantes, maior capacidade para aprender algo, atenção e foco, né? Aumentariam isso. E a ideia geral que você tem dos medicamentos para Alzheimer, maior capacidade de armazenar memória. Seriam duas coisas, né? Só que assim, uma coisa importante, né? Bem colocada por esse autor, Alan Rechtschaffen. Para quem sabe alemão, Rechtschaffen é o que trabalha direitinho, né? Interessante essa coincidência, né? Se o sono não serve para uma função absolutamente vital, então é o maior erro que o processo evolucionário já cometeu. Então, várias evidências sugerem que o sono é extremamente importante, né? O sono é importante para estar descansado para desenvolver tarefas, isso a gente já sabe lá em cima. O sono é essencial para consolidar o que foi aprendido, né? Ou seja, consolidar a memória. Privação do sono aumenta a incidência de câncer, problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinais, transtornos psiquiátricos. Ou seja, o sono é um processo extremamente importante. E as outras evidências aumentando a importância disso, né? O cochilo ou siesta depois do almoço, né? Ajuda a melhorar o que foi aprendido pela manhã, melhora a memória de habilidades para se lembrar de conceitos, e até cochilos curtos, né, de 6 minutos, já favorecem o aprendizado. Tá? Eu falei que esse livro tem uma participação multidisciplinar, tem uma participação de uma psicóloga também, e uma das ideias foi de discutir o que o remédio simboliza. Não vou ler a descrição desse caso aqui, tem alguns casos assim, mas basicamente, desse caso, dá para aprender que a medicação aqui, ela teve vários significados, ou seja, a ideia de usar a medicação, ou a solicitação do medicamento nesses casos aqui, foi para tentar fazer o quê? Curar a criança da rejeição paterna e materna, aliviar o sofrimento da mãe, diminuir sua culpa pelas rejeições e pelas situações de agressividade. O objetivo é localizar a dificuldade na criança, né? Enfim, essa atitude pode diminuir a necessidade da mãe de buscar uma mudança no relacionamento com a filha e com o pai da criança. O doutor também falou alguma coisa, até falou melhor ainda do que isso, né? Então, a ideia básica do que a gente pensa lá, mais ou menos, é por aí, tem bastante a ver. Esse, inclusive, é o capítulo que fecha o livro, né? Ele discutiu o uso simbólico do medicamento implicando uma economia, né, de um processo longo, né? Ou seja, em vez de trabalhar todas essas questões, quer usar a tal da Magic Pill, né? Uma pílula mágica que cura qualquer coisa. Tá? Então, aqui no caso, ele se referiu aos processos de saúde, e isso vale também para a educação. Né? Então, a conclusão que nós temos aqui é assim, que a saúde é sempre um processo longo, na medida em que não pode ser separado de um projeto de vida. Então, tem outros fatores, né? O medicamento, como o professor falou, é um deles, né? Soluções, alimentação adequada, sono adequado, transporte adequado, educação adequada, equipe multidisciplinar de saúde, prescrição por médico especialista na área, né? Desestimular a automedicação, enfim, tem que colocar o meu peixe aqui, né? Acredito que seja uma modinha passageira, né? Ou seja, o medicamento, então, concluiria dizendo que
sou farmacologista, naturalmente eu gosto sim do medicamento, eu acho que ele tem uma importância essencial, né? E fazendo parte, né, é mais levar o indivíduo a essa responsabilidade por sua saúde, sua educação, etc. É mais o aspecto mais relevante do trabalho a ajudá-lo a construir seu projeto de vida, ou seja, o medicamento e outras coisas teria que ser, na minha visão, assim, incluída dentro de uma discussão do projeto de vida. Eu acho que eu passei o tempo, não sei se eu passei demais ou não. Pouquinho, né? Tenho uma dificuldade para resumir, mas eu cortei algumas coisas. Então... Bom, agora convido a colega, psicóloga Eliane de Moura Gonçalves Schwab, que possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, e atualmente é professora de tempo integral da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no curso de Psicologia. Ele trabalha também em consultório de Psicologia Clínica e Psicopedagogia, atuando principalmente nos seguintes temas: educação especial, necessidades especiais, atenção ao portador de necessidades especiais e pessoas com transtornos de aprendizagem, diagnóstico diferencial de problema do desenvolvimento da infância e do adolescente e orientação profissional. Então, passo a palavra para a Eliane. Boa noite para vocês, né? Estou vendo aqui, tem alguns ex-alunos aqui. Então, algumas coisas que eu vou falar, porque os meus ex-alunos já escutaram isso na universidade, né? Em primeiro lugar, que nós psicólogos, diferentemente, né, da parte da farmacologia, né, o que eu sempre disse para os meus alunos, que o psicólogo, especialmente quando ele trabalha em diagnóstico, em processo de avaliação diagnóstica, um erro diagnóstico na área da medicina, o paciente morre. Na área da farmacologia também. Na engenharia, um erro na engenharia mata um monte de gente. E um erro diagnóstico na área da psicologia, ele muda o curso de vida do indivíduo, né, que é tão grave quanto. Né? Então, a minha questão aqui sempre foi a questão de dentro da medicalização, né, da educação. Eu vou falar um pouquinho lá da questão do diagnóstico cuidadoso na equipe multidisciplinar, num trabalho interdisciplinar, né? Porque quando nós pensamos no trabalho na equipe multidisciplinar, nós às vezes esquecemos que entra muitas vezes o odontopediatra, o especialista, o ortodontista. Quando o professor falou da questão do sono, nós temos a criança e o adulto que é respirador bucal, né? Aquele que dorme de boca aberta, oxigena pouco, né, o cérebro. No dia seguinte ele tem uma questão de atenção concentrada, né? Especialmente também vou abordar que às vezes, o que tem a arquitetura a ver com a psicologia? Tem a ver sim, né? Porque muitas vezes o lugar que a criança dorme, o quarto, o lugar que ela estuda, né, a organização da sala, e alguns autores até falam na questão da organização da sala. Esse daqui primeiro, né? Medicalização da educação, qualquer flechinha. Então, eu vou abordar aqui, se falar sobre medicalização da educação, eu vou abordar basicamente três quadros clínicos, né? Se a gente for falar nos outros transtornos, a gente não vai sair nunca daqui. Então, eu vou abordar a questão do transtorno de aprendizagem, que está muito, né? Vocês lembram, né, que o transtorno de aprendizagem é um grande quadro clínico que se subdivide em 4, né? Dislexia, disgrafia, desortografia e descalculia. Nem sempre é fácil fazer o diagnóstico diferencial, porque nós vamos ter ainda a dispedagogia, que o professor falou, que é onde a escola é ruim. Então, o problema reside, o processo de ensino foi ruim. Aquela pessoa ficou com sequelas de uma qualidade do processo de ensino ruim. Né? E daí ele recebe o rótulo e ele muitas vezes vai carregar aquilo. Então, isso daí chama-se despedagogia. Né? O aluno troca a letra porque a alfabetização dele foi mal feita. Né? Então, não é... Aqui o diagnóstico diferencial tem que ser feito. Né? O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, nós temos o transtorno do déficit de atenção do tipo essencialmente desatento.
que não tem o componente da hiperatividade. Então, eu vou abordar basicamente na medicalização da educação esses 3 quadros clínicos, porque não dá para a gente entrar nos outros, né? Em primeiro lugar, nós temos que primeiro fazer um diagnóstico diferencial. Essa criança, adolescente ou adulto, ela tem realmente um transtorno de aprendizagem, ou ela tem um quadro clínico de déficit de atenção, com hiperatividade ou sem hiperatividade, ou ela é uma criança ou um adolescente que foi criado sem limite, é uma pessoa mal educada, né? É uma pessoa que sempre foi atendido imediatamente em qualquer dos seus desejos, o que o professor D'Angelis falou, né? Ela é munida pelo prazer, então se não atendido imediatamente, né? Então aquela criança ali vai para a escola, então daí na verdade não tem limite, ela não consegue postergar sua frustração, ela não consegue. Então muitas vezes nós temos diagnósticos errados, muitas vezes a escola, essa criança vem com esse diagnóstico. E nós temos um outro problema, que chama-se Doutor Fantástico, né? Que tem o programa no domingo, segunda-feira, no meu consultório, lá na PUC, no CEAP, eu coordeno o CEAP, Serviço de Apoio Psicopedagógico da PUC, o que vem de gente que assistiu o Doutor Fantástico, que tem déficit de atenção, que tem síndrome do pânico. Então, segunda-feira é o dia que no consultório a gente tem mais pedido de consulta e no CEAP, na PUC também, né? Além disso, nós temos ainda os diagnósticos, os autodiagnósticos feitos pela internet, né? Escala tal, então, olha, fiz lá, tenho tantos pontos, né? Falei, puxa vida, há um tempo atrás uma aluna me procurou, ela foi minha aluna, ela descobriu que eu tenho déficit de atenção. Ela tinha sido minha aluna, ela ficava lá no fundo da sala durante as minhas aulas pensando sobrancelha. Eu falei, você não tem déficit de atenção. Você tinha, na verdade, dificuldade da atenção dividida. Você estava, na verdade, muito concentrada em pensar a sobrancelha. A sua atenção dividida que não era boa. Você não conseguia pensar a sobrancelha e prestar atenção na aula ao mesmo tempo. Então, você não tem déficit de atenção, né? Então, muitas vezes, o aluno faz esse aluno, os pais também fazem o diagnóstico do filho nas escalas dispostas, né, disponíveis na internet. Então já chega lá no consultório, ele passou para mim, não, eu entrei lá no site e tal, ele preencheu 14 itens dos 12, aliás, dos 14 ele preencheu 12, né? Então nós temos ainda mais esse agravante. Então, o diagnóstico diferencial, ele pressupõe, né, uma equipe multidisciplinar, né, que compreende o psicólogo, o pediatra, faltou aqui, muitas vezes o clínico geral, o neuropediatra, o neurologista, se for o caso, um psicopedagogo, muitas vezes o psiquiatra, dependendo da criança ou adolescente, né? Então, esse diagnóstico diferencial normalmente é realizado por uma equipe num trabalho interdisciplinar. Não significa que todo mundo tem que trabalhar no mesmo lugar, no mesmo consultório, né? Dessa maneira, mas a discussão tem que ser interdisciplinar, né? Então você marca um horário, às vezes conversa por telefone, muitas vezes você faz uma discussão clínica. Então sempre tem que ser feito o diagnóstico diferencial. Há um tempo atrás, me causou estranheza, uma criança que eu atendi no consultório, a criança tinha só 5 anos. E ela foi encaminhada, a mãe procurou espontaneamente, porque coitada dessa criança, ela estava no primeiro ano, isso era abril, as aulas tinham começado depois do carnaval, e essa criança, em abril, comecinho de abril, já estava indo para o reforço escolar, que a escola indicou, porque ela tinha um transtorno de aprendizagem. Ela estava se alfabetizando, já era, algumas da sala já eram alfabetizadas, mas ela escrevia com algumas letras espelhadas, o E, o L. Ora, essa escola é super normal, as pessoas perderam o que são as pautas maturativas, né? Psicólogo também não sabe, escola também não sabe, muitas vezes até, né, eu até hoje eu trabalho nessa área desde 1976, né? Então quando o professor ainda estava na universidade, eu estava trabalhando, né?
eu vou nos manuais de desenvolvimento, tá? Porque muitas vezes nós perdemos a ideia das pautas maturativas em função de uma exigência de uma super excelência, né? Não, é perfeitamente normal, né, que uma criança de 5 anos, que fez 5 anos, né, recentemente, em fevereiro, que nós estamos em abril, a mãe não tem que se preocupar de colocar essa criança ainda no reforço escolar, como se ela tivesse já um transtorno de aprendizagem, né? Isso é um crime, tá? Porque dentro das pautas maturativas do desenvolvimento normal, é normal que a criança nessa faixa etária ainda cometa inversões. O desenvolvimento dela percepto motor ainda está em amadurecimento, né? Então, muitas vezes nós esquecemos do que são as pautas maturativas, né? Porque essa criança ela tem que terminar logo, né, a escola, ela tem que fazer logo o vestibular, assim que fazer vestibular tem que formar logo, né, começar a trabalhar e já fazer mestrado e doutorado, né, para daí ter um infarte com 34 anos, não é isso? Então é essa super exigência que vai gerando a muitos quadros patológicos sem ser, né, por causa dessa busca de excelência. Então aqui nós vamos ter, né, sempre outros profissionais. Muitas vezes outros profissionais implicados. O diagnóstico diferencial, mesmo realizado pelo psicólogo, ele compreende uma observação, por isso que meus alunos vão ficar de novo, o professor Eliane fala a mesma coisa, compreende uma observação acurada das áreas do desenvolvimento físico dessa criança, né? Não é só a questão dela emocional, a linguagem, não, o desenvolvimento físico, né? Que características. O peso e a altura, nenhum psicólogo vai medir, né? Mas então similar, né, aos seus pares, né? Características físicas dessa criança, né? Um dedo com uma formação atípica, né? O pavilhão auditiva, quando ela tá, nós temos que ver, né? Características sensoriais, então nós vamos fazer algumas vezes, né, a observação de características sensoriais, desenvolvimento psicomotor, dependendo da faixa etária. O psicólogo aplica, sim, avaliação psicomotora, né? Equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, coordenação apendicular, né? Dominância manual, lateralidade, desenvolvimento visomotor, desenvolvimento intelectual, aqui uma atenção para as funções intelectuais, né? Todas aquelas funções, atenção, percepção, memória, simbolização, né? Com as suas diferentes facetas, né? Memória auditiva, visual, imediata, médio prazo, a longo prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? Todas essas funções. O desenvolvimento cognitivo, como que ele coloca as funções intelectuais a serviço da aprendizagem, aqui da aprendizagem formal acadêmica e também da aprendizagem informal, aquilo que a pessoa aprende nas suas experiências de vida. Avaliação, investigação do desenvolvimento da linguagem receptiva, linguagem expressiva, desenvolvimento emocional, personalidade, desenvolvimento social, né? Aqui fazendo um parágrafo, nunca se teve tanta preocupação em avaliar habilidades sociais, né? Por quê? Porque hoje em dia as pessoas não têm mais educação, é isso? Então, elas têm que adquirir isso, então estamos avaliando habilidades sociais, coisa, né, civilidade, né? Então, o psicólogo tem vários instrumentos que avaliam habilidade social, né? Civilidade, se ele sabe cumprimentar, se ele sabe despedir, né? Porque, claro, a gente não tem mais família que possa, os pais têm que trabalhar de manhã, de tarde e de noite, né? E as crianças elas têm que aprender isso, eu não sei aonde, né? E não é através de livros de historinha das virtudes, né? Aquele livro que a gente compra lá, aquilo ninguém aprende, né, lendo uma historinha das virtudes. Muitas vezes é pelo modelo, pela educação de berço, né? Pela questão da convivência, né? Então, desenvolvimento social, desenvolvimento pedagógico, né? O psicólogo vai, sim, né, pedir para criança, adolescente, adulto, fazer uma produção de texto, vai ver o tema que ele escolheu, a organização lógica do pensamento, o seu padrão gráfico, né? Vai fazer, sim, é uma investigação diferente
daquela que o pedagogo faz. Tá? Nós vamos perceber, né, indicadores para uma avaliação daí de outro especialista. Interesses, não é isso? Também, dentro da avaliação, envolve a questão de interesse. O processo de avaliação diagnóstica começa na sala de espera. Quando você vai pegar uma criança, você vai na sala de espera. A criança chegou, o adolescente chegou. Quando você vai buscar aquele adolescente ou aquela criança na sala de espera, você vai ver qual a revista que ele estava lendo. Ele estava lendo A Quatro Rodas, né? Estava lendo a Veja, estava lendo Cebolinha, a Mônica, né? Qual que era? Tá? Então, aqui entra interesses. E depois, na avaliação formal também, né, você entra na avaliação de interesses. Porque quando a gente fala com crianças e adolescentes com transtorno de aprendizagem, muitas vezes em cima dos interesses que o processo de intervenção começa. Nem sempre precisa tomar medicação, né? Muitas vezes é a indicação de uma prática esportiva para determinados casos é que vai realmente produzir efeitos mais duradouros para aquele indivíduo, né? E ritmo e hábitos de trabalho, é isso? Então também é uma área que deve ser pesquisada, né? Quando você inicia a tarefa, termina, finaliza, né? A postura dele para a escrita, ele tem internalizado o hábito da escrita, põe o papel na frente, segura, né, com a mão esquerda, escreve com a mão direita a forma de preensão, finaliza a tarefa, guarda a caneta, guarda, tá? Ritmo e hábito de trabalho, né? Também é uma área também que deve ser contemplada no diagnóstico diferencial. Portanto, o diagnóstico diferencial de transtorno de aprendizagem, de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, não é numa sessão, nem em duas, nem em três. Muitas vezes são 10 sessões, né? Depois de uma anamnese muito cuidadosa. Então, nós percebemos também as questões da dinâmica familiar, os valores, né, e as expectativas daqueles familiares em relação àquele indivíduo, né? Então, aqui, no diagnóstico diferencial, de novo, sempre a questão da preocupação com as pautas maturativas e do contexto das experiências socioculturais daquele indivíduo, né? Isso daqui, quando nós temos uma avaliação diagnóstica, um diagnóstico diferencial, eu posso ter uma visão compreensivista do perfil de desenvolvimento do indivíduo, certo? É onde nós vamos ter a singularidade, né? Então, daí você tem, na verdade, um conhecimento, mas não é um conhecimento de DSM, de colocar, né, na caixinha, tá? Mas, assim, qual que é o perfil? Quais são os interesses daquele jovem de 13 anos, né? Como que é o funcionamento dele intelectual? Quais são as suas habilidades, os seus pontos fortes e as suas fragilidades, os seus pontos fracos, né? Então, o diagnóstico sempre tem que ter também essa preocupação. Daí nós vamos entrar nas medidas de intervenção. Eu fiz aqui, eu pesquisei, peguei 8 pessoas que trabalham nessa área de transtorno de aprendizagem e déficit de atenção. Peguei, na consulta rápida, eu peguei alguns autores americanos, depois uma equipe, 2 profissionais francesas. Eu não tive tempo de procurar mais na França, não tive tempo de procurar os anglo-saxões na Alemanha e Dinamarca, mas há de ter gente trabalhando com isso, e 3 brasileiros, né? E peguei as obras desses autores e vi quais as propostas de medida de intervenção. Então, vou começar com os americanos, porque eles foram talvez os mais antigos, que trabalharam com os learning disabilities, né? Transtorno de aprendizagem, né? Desabilidade de aprendizagem. Do ponto de vista acadêmico, os meus alunos vão falar, professor, ele sempre brigava conosco, tirava ponto das apresentações, mas ela cometeu o mesmo erro. Eu não coloquei o nome e o sobrenome, está errado, né? Tem que colocar primeiro só o sobrenome, né? Mas eu peguei o nome e o sobrenome para facilitar a pesquisa de vocês, quem quiser procurar os seus autores. Né? O Barclay, Russell Barclay, nas 2 obras dele, americano, né? 2002 e 2006. Como que eles abordam?
ele trabalhou, tem vários trabalhos com crianças e adultos. Tá? Então, o Barclay tem 2 livros. Tem um grossão, depois tem um fininho, de 2006, e o de 2002 ele tem mais um. Né? Então, o que foi que ele indicou? Metilfenidato, né? Para déficit de atenção. Metilfenidato não de forma indiscriminada, de forma cuidadosa. Né? Aqui você tem que ver quando indicar, como indicar. Você vai indicar o metilfenidato para quando aquele déficit de atenção causa prejuízo e sofrimento para o indivíduo ou para o ambiente em que ele está inserido. Não é assim. Vai estudar para a prova? Isso a gente sabe. Tem gente que está tomando Ritalina para estudar para a prova. Ele passou o semestre inteiro sem estudar. Né? Mas assim, como agora, daqui a 15 dias, ele vai ter que começar a prova, então ele começa a tomar hoje. E o pior é que tem médico que prescreve. Né? Para estudar para a prova, não vai deixar mais inteligente. Né? Então, mas para um bom diagnóstico de déficit de atenção, esse autor indica o metilfenidato. E a intervenção cognitivo-comportamental. Né? Então, claro, os americanos são, né, a corrente mais difundida nos Estados Unidos é cognitivo-comportamental. Não a comportamental da época que eu fiz faculdade. Né? Na Universidade Federal de Minas Gerais era comportamental na década de 70. Né? Eu entrei em 72, onde era comportamental ortodoxa. Né? E não é esse modelo, é cognitivo-comportamental. Tá? Vamos ter aqui Vanut e Estienne, da França. Né? Essas duas autoras, o livro dela, ela trabalha com dislexia, né? A obra dela chama Dislexia. O que é que ela indica? Metilfenidato e pemolina, não sei, professor que é da farmacologia, né? Herbert pode indicar. Ela indica também instrução dirigida por especialista. Metilfenidato e pemolina, para alguns casos, não adianta. É metilfenidato, mas instrução dirigida por especialista. Eu entendo aqui o especialista ali, o psicopedagogo. Né? Ela indica também terapias cognitivas. Tá? Ela também indica, né, as duas autoras, a psicoterapia na abordagem psicodinâmica. Mesmo na abordagem psicodinâmica, ela sugere que para transtorno de déficit de atenção, a medicação, exatamente, a medicação ocupa um lugar modesto, né? Mas bastante significativo em certas dislexias. Tá? É modesto, mas em certas dislexias ela considera que seria desejável, né? Sempre na questão do cuidado. Ela diz também que as doses devem ser estabelecidas de forma individualizada e com extremo cuidado. Quando elas trabalham com a desortografia, elas indicam ali, para alguns casos, o piracetam, né, que é o nootrópico que o professor Herbert já mencionou. É isso? Para a questão das desortografias. Vamos ver outro autor, o Brown, Thomas Brown. Thomas Brown é um clássico de déficit de atenção. Existe a escala Brown de déficit de atenção, tem a forma para adulto, a forma para criança. Não chegou aqui, existe, ela existe há muitos anos, mas não tem ainda nenhuma pessoa que tenha traduzido para o Brasil, nem as editoras utilizam. Né? O que ele coloca no capítulo sobre intervenção? Os riscos do uso de medicamento apropriado para déficit de atenção são mínimos, enquanto que os riscos do não uso do medicamento para tratar déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção, são significativos. Não é assim. Déficit de atenção aqui é aquele déficit de atenção importante. Não é aquele déficit de atenção porque eu não estou motivado para aquela tarefa, não. Estou falando do quadro clínico, déficit de atenção, neurológico, orgânico, né, onde nós limpamos as variáveis ambientais. Né? O medicamento usado para o transtorno de déficit de atenção estão entre os mais bem pesquisados para qualquer transtorno. Né? Então, lá na página 165 do livro do Thomas Brown.
né? Aqui tem que ser realmente uma avaliação cuidadosa, criteriosa, né? Feita por especialista naquela equipe multidisciplinar. Eles também, o Thomas Brown também advoga que os pacientes, quando medicados, exibiram melhora em muitas das funções executivas, tais como o foco, o automonitoramento e a velocidade do processamento da informação. Porque parece que esses indivíduos conseguem ajustar o processamento da informação em relação à tarefa a ser executada, né? Então, para atividades de aprendizagem mais mecânica, eles conseguem fazer mais rápido. Para atividades que exigem maior capacidade de reflexão, eles conseguem ajustar o foco e manter a atenção. Mas isso não é só pelo efeito da medicação. Eles também indicam a intervenção, né? O metilfenidato, que eles indicam também, e o Stefano Faraoni publicou um trabalho abordando a meta-análise da eficácia do metilfenidato em adulto. E muitas vezes as crianças pequenas elas não conseguem fazer uma autoavaliação, certo? Agora eu estou usando remédio, eu estou aprendendo melhor. Agora, quando é o adolescente ou adulto, muitas vezes eles conseguem fazer a meta-análise. Eu me lembro uma menina de 12 anos que depois de ter reprovado 2 vezes, né, com autoestima, então ter feito todos os atendimentos que vocês possam imaginar, de aula particular, de tudo quanto é lado, de psicoterapia, né, a família levou numa avaliação com uma neuropediatra bastante cuidadosa, ela começou a tomar a medicação com a dose adequada. Ela virou para a mãe dela e falou: mãe, é assim que as pessoas aprendem? É assim que as pessoas normais aprendem? Ou seja, ela durante anos, né, ela sofreu porque ela não conseguia ajustar a atenção dela. A questão dessa menina é que ela não tinha hiperatividade, entenderam? Mas ela sofreu anos. Ela estava com 12 anos, sofreu 2 reprovações com autoestima. Quando ela começou a medicação, também não foi no dia seguinte, porque tem o ajuste, né, e começa a efeito, ela disse: mãe, é assim que as pessoas normais aprendem? Trouxe para ela um conforto psíquico. Tá? Ela estava, então, com um sistema nervoso propício para aprender. Tá? Então, quando bem indicado, a questão é quando são os profissionais da psicologia, da neurologia e da psiquiatria, na questão de uma avaliação bem feita nessa indicação. Né? Aqui, Thomas Brown relata um projeto de pesquisa patrocinado pelo Instituto de Saúde Mental em 99, e ele se estendeu em 6 localidades nos Estados Unidos e no Canadá. Então, a amostra dele, não consegui identificar a amostra dele, mas e aí, eram crianças que apresentavam uma idade média de 9 anos e 9 meses, elas receberam uma intervenção por 14 meses, né, ou seja, 1 ano e 2 meses de intervenção. Então, deu para ver uma evolução, e eles comentam em 2001, esses autores avaliam o nível de excelência dessas crianças, a evolução. Então, separou em 4 grupos: crianças que receberam cuidados comunitários, só atenção do pediatra, do psicólogo, do assistente social, né? Com ou sem medicação, 25% apresentaram melhora. Somente a intervenção comportamental, orientação aos pais especialistas treinados em aconselhamento, orientação aos professores, 34% tiveram melhora. Somente a administração de medicação, 56% tiveram melhora. A medicação combinada com a intervenção comportamental, né, também aqui, 68% tiveram melhora. Ou seja, só a medicação não resolve. Só atendimento de orientação também não resolve. É o que a gente vê na maioria dos autores, que seria o combinado, né, que seria o indicado. Na Espanha nós temos o Nicásio Garcia Sanches. Ele trabalhou com prevenção, ele fala na obra dele
transtorno de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem, a importância da prevenção. Ele ele fez também trabalhos na intervenção no ensino fundamental e no ensino médio. Ele diz o seguinte, porque para transtorno de aprendizagem tem que trabalhar com a metacognição, né? A criança, a metacognição, a gente sabe que usualmente quando a pessoa é capaz de monitorar o seu próprio processamento, o seu próprio fazer uma autoavaliação, né? Usualmente a metacognição ela se instala no estágio operatório formal, em torno dos 12 anos, certo? Então muitas vezes a criança pequena ela não consegue fazer uma autoavaliação dos seus processos cognitivos. Eles defendem também trabalhar com a zona do desenvolvimento proximal do Vygotsky, o treinamento autoinstrucional e da linguagem interna, né? E o conhecimento procedimental para o ensino médio. Né? Ali, a metacognição vai possibilitar que a pessoa com transtorno de aprendizagem identifique quais estratégias cognitivas mais eficazes para o seu estilo de aprendizagem. Né? Então, é isso que é indicado. Gregori, na França, ali faltou, enfatiza a importância da metacognição. Estamos chegando no final. A Edith Rubinstein, uma psicopedagoga, né, aqui brasileira, uma das pioneiras da psicopedagogia, ela não fala de medicação, mas ela fala de trabalhar com a zona do desenvolvimento proximal de Vygotsky e trabalhar com o potencial do aprendiz. Por isso nós temos que fazer avaliação realmente das funções intelectuais, do desenvolvimento cognitivo e dos interesses. Né? É importante, porque daí você vai ter a zona do desenvolvimento potencial e a zona do desenvolvimento proximal. A Nura Rota, a Lígia, o Weiler e o Riesgo. O livro deles é Transtorno de Aprendizagem, é um livro bastante interessante, 2007. Essa equipe é lá do Rio Grande do Sul, né? O pessoal do Rio Grande do Sul tem muitos trabalhos nessa área. Tem capítulos sobre fisiologia e neuroquímica da aprendizagem, falando da importância dos neurotransmissores no processo de aprendizagem. Embora não tenham nenhum capítulo exclusivo sobre intervenção medicamentosa, tem colaboradores, como o Sipel e o Luiz Augusto Rode, né, que nós sabemos que eles advogam, né, a administração da medicação, desde que com critério, com uma avaliação diagnóstica bem feita, né, com todo cuidado. No livro dela, é a última autora, fala da questão das intervenções comportamentais para desenvolver o autocontrole, do déficit de atenção, da impulsividade, né? Fala da organização da sala de aula e da modificação do ambiente, ou seja, não adianta só tomar remédio. Né? A sala de aula, quando você tem uma criança com déficit de atenção, muitas vezes você tem que ir na escola, conversar com a equipe da escola para ver como que é a decoração daquela sala de aula. É cheia de cartaz para déficit de atenção. Uma criança pequena com déficit de atenção está numa sala de aula cheia de cartaz, aquilo é incompatível, porque tem tanto estímulo, né? Muitas vezes ela tem que estudar, realmente tem que conversar com a escola para diminuir o tanto de estímulo concorrente. Tá? A organização da aula, né? Conversar com os professores de que maneira pode ser organizada a mesma disciplina na organização da aula, quando você tem uma criança com déficit de atenção, um adolescente com déficit de atenção. Aqueles alunos não vão ficar sem o conteúdo, mas a organização da aula tem que ser diferente. A intervenção na realização das lições de casa. A família tem que ser orientada quanto às lições de casa. Em que lugar que essa criança ou esse adolescente faz as lições de casa, certo? Fazer lição de casa na sala, que tem televisão, que tem computador, que tem papagaio, que tem cachorro, para uma pessoa que tem uma atenção altamente focada é complicado, né? E que tem pai e mãe gritando, né? Então aqui, tá? Então, em que lugar que será feita essa lição de casa?
O Paulo Matos, falei que era o último, mas não, esse é o último, com certeza. Defende o uso do metilfenidato de curta duração, né? A Ritalina famosa, que não é para tomar só no dia de prova. Ritalina, que a gente, né, sabe que final de semana não toma, isso, mas que tem que ser adequado, prescrito para alguns casos, né? E da liberação prolongada lá, o Concerta Ritalina LA. Também pode ser indicado, né, os antidepressivos, em alguns casos, né, o tufranil e pamelor, quando tem, né, sofrimento. E ele diz que a psicoterapia não vai diminuir os sintomas básicos do transtorno, né? Desatenção, hiperatividade e impulsividade. Mas a psicoterapia permite que se administre melhor esses sintomas no dia a dia do paciente, né? E também que se atenue o impacto que eles acarretam na vida do indivíduo. Então também eles indicam a forma combinada de intervenção. A psicoterapia atua muito bem, né? Quando você tem pacientes que têm dificuldade em aceitar limites e respeitar regras, pacientes que têm uma baixa autoestima, pacientes com depressão ou ansiedade importante e pacientes com dificuldades significativas do relacionamento interpessoal. A chave aqui que eu vejo é realmente o diagnóstico diferencial, ver a gravidade dos sintomas, o quanto que aquilo está trazendo sofrimento para aquele indivíduo e optar pelo atendimento mais indicado. Medicação só não sara, né? É importante também que esse aluno, esse indivíduo saiba que não tem cura, né? Déficit de atenção e hiperatividade, ele vai ser um adulto déficit de atenção e hiperatividade a vida toda, ele vai desenvolver estratégias, né? Ele vai ter que escolher uma profissão que consiga lidar com essas questões. Dislexia, desortografia também, ele tem que aprender a desenvolver estratégias, né? Porque de vez em quando ele vai trocar lá, né, o P pelo D, né, o P pelo B, o C, né, o G, tá? Ele vai desenvolvendo estratégias, que é o tal do automonitoramento. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Melody. Eu teria muitas perguntas, mas eu vou fazer uma só. Eu queria retomar o tema da palestra, sugerir que vocês respondessem a pergunta que é medicalizou ou não, eis a questão, né? E porque eu ouvindo as três falas, me pareceu que um ponto em comum a ser destacado é o cuidado no diagnóstico, né? Acho que os três trouxeram isso, né? O cuidado no diagnóstico. Esse diagnóstico ele pode existir, pode ter uma medicação para isso, mas em primeiro lugar a gente cuidar ao se fazer esse diagnóstico, né? E eu acho importante retomar que o termo medicalização, ele não se refere só à questão do medicamento, mas eu entendo que efetivamente é a questão do diagnóstico, né? Que é a ideia de patologização. Tem muita confusão nesse sentido, né? Medicalização como só se referir ao medicamento e na realidade a ideia da patologização, né? De você tratar, olhar só a criança, como foi falado, olhar só o indivíduo, colocar a culpa no indivíduo, não olhar o contexto, né? E então toda essa discussão de cuidar com esse diagnóstico, de olhar o contexto, de pensar se não pode ser uma despedagogia, de pensar se não pode ser o contexto social, né? De realmente fazer esse diagnóstico com muito cuidado, eu penso que a resposta seria não medicalizar, né? Mas gostaria de ouvir de vocês o que vocês pensam. Qual seria a resposta, né, para a pergunta? Na anamnese, desde a anamnese, faço uma anamnese, né, da forma tradicional, aberta, semi-estruturada, não aquela de marcar xizinho, né? Uma das últimas perguntas que eu faço na anamnese para os pais é: quais as habilidades que seu filho tem? E quais os interesses que eles têm, que o seu filho tem? Essa é a última pergunta da anamnese, tá? Porque eles já vieram quase, né? Não começo nunca com queixa da identificação e motivo da avaliação, né?
Daí, no motivo da avaliação, vai aparecer a queixa, é óbvio, né? Mas muda um pouco a perspectiva. A última questão, quais são as habilidades e os interesses do seu filho, sabe que constitui uma das perguntas mais difíceis para os pais responderem. Porque a escola só veio apresentando problema, né? A escola é muito raro, eu nunca vi, pelo menos, nenhuma escola que tenha chamado pais para falar: puxa, como que o seu filho desenha bem? Puxa, como o seu filho é bom em redação. A escola chama quando, né, já é uma tradição brasileira. Os pais, na verdade, eles vêm exatamente, muitas vezes, com essa situação. Não, meu filho tem dificuldade para fazer, reprova, precisa de apoio pedagógico. Tá? Então, o processo de diagnóstico, de avaliação diagnóstica, em nenhum momento ele está centrado nas dificuldades. Por isso que nós abordamos as 11 aquelas áreas do desenvolvimento. Aparece ali, tem habilidade para isso, tem interesse para isso, tem tal área, está significativamente superior ao esperado para o seu nível de possibilidade tecnológica e nível de experiência. Nós também devemos apontar pontos fortes, porque em cima dos pontos fortes, muitas vezes, das áreas de integridade e de habilidade, que o processo de intervenção se efetiva. Muitas vezes nós temos pacientes que a indicação de um esporte diminui a possibilidade de medicação. Ele vai fazer futsal, tá? O outro vai fazer ginástica olímpica, a outra menina, certo? Então, muitas vezes, a medicação passa do processo diagnóstico, mas o processo de diagnóstico tem que apontar as áreas de integridade, de habilidade e de interesse. Porque senão ele está de novo centrado na patologização. É assim que eu vejo. Não sei se os outros... vou passar. Bom, do meu ponto de vista, eu concordo, porque com a questão de que é um risco muito grande o estabelecimento ou o olhar sempre já com a visão de que ali existe uma patologia, né, a ser tratada. Por isso que eu, né, havia dentro da fala pensado justamente que existem alguns aspectos. No aspecto do profissional médico, o cuidado e uma compreensão mais ampla do ser humano do que pura e simplesmente o conhecimento dos critérios diagnósticos e da sintomatologia. Por outro lado, a gente vê que no campo social, né, a própria sociedade muitas vezes leva a essa ideia de você sempre já buscar um problema, né? Então tudo já é visto muito facilmente como um problema, como uma patologia, né? Tudo isso que a professora comentou a respeito do Fantástico, do Google, né? Hoje em dia uma das discussões que existe também no caso da psiquiatria é que se nós não tomarmos um cuidado nessas avaliações e usarmos apenas os instrumentos, né, de avaliação, esses questionários, o paciente ou a pessoa sai da sala com 5, 6 diagnósticos facilmente, né, porque é muito simples, né, dessa forma, essa visão muito obtusa do processo do indivíduo. Esses dias atrás uma paciente, né, na verdade ela é minha paciente, contando uma situação do filho, porque ela estava pedindo algumas orientações e eu estava fazendo alguma orientação e indicando para ela alguns profissionais, mas ela estava descrevendo a situação do filho. Eu não sei, não sou desta área da educação e talvez vocês até saibam melhor disso do que eu, mas o filho de 7 anos, numa sala de 23 alunos, 22 tinham aula particular. Só 2, porque segundo ela não tinham lá muitos recursos, alguma coisa assim, não tinham outras dificuldades, não estavam fazendo as aulas de reforço. Enfim, mais ou menos essa aí. Eu tenho 2 impressões. Uma que nós já respondemos durante a apresentação,
e outra que nós concordamos, eu acho, não sei, posso estar enganado, mas eu acho que todos aqui falamos de maneira muito parecida, e eu acho que você tem razão no aspecto do medicalizar, não. Se for pela farmacologia, eu li alguns artigos assim, é que se a gente fosse medicalizar a educação, não ia sobrar nada para comprar metilfenidato. Ia gastar tudo em simvastatina. Tá? Porque isso é muito mais importante. Se você olhar o movimento que uma indústria farmacêutica, que as indústrias farmacêuticas em geral fazem para vender o medicamento e tal, simplesmente gastaria todo o dinheiro, todo o orçamento de saúde, também não contrataria psicólogo, outro profissional, nada. Assim, teve alguns estudos, estão lá na minha gaveta, enfim, mas esse estudo basicamente diria isso num país desenvolvido, que se o país desenvolvido seguisse aquela filosofia e tal, ele ia gastar todo o dinheiro de saúde, ou mais do que um país com atendimento de saúde bom, referência para nós, gasta, ele gastaria tudo em controlar o colesterol, outros medicamentos assim. Então, medicalizar a educação, não, lógico. Só que esse como foi bem mostrado aqui, é uma coisa que está acontecendo. Existem a gente poderia falar em relação na nossa época de esquerdismo, a gente ficava imaginando aquelas situações em que o governo ia criar uma situação, um remédio que obriga você a ficar tendo foco. Agora é o contrário, as pessoas estão tomando, na universidade, se você pegar, os estudantes, os professores de escolas americanas ou brasileiras de universidades e os leitores da revista Nature, ou seja, das melhores revistas científicas do mundo, uma grande parte deles está tomando esse tipo de medicamento. Então, tem educação, tem tudo, etc. Tal. Então, existe... as pessoas estão se colocando um compromisso, né, ou estão sofrendo, até que ponto estão sofrendo, e até que pessoas estão se colocando. Mas eu acho assim, em termos gerais, eu acho que a ideia aqui é a mesma, não medicalizar, mas assim, são situações complexas. Não medicalizar, sim. Não medicalizar, sim. Né? Agora, também não cometer o erro pelo inverso. Então, aquelas questões de individualização. Cada vez mais, em qualquer área da farmacologia que você vai, o melhor tratamento normalmente é alguma coisa que depende de uma avaliação individualizada. Tá? E eu acho que muitas outras formas medicamentosas vão aparecer, e não medicamentosas também provavelmente vão melhorar. Eu acho assim, a gente tem que admitir que existem situações sociais, existem interesses. Às vezes o cara não quer aprender a ler. Até gostaria de ser um violoncelista, né? Vou ter uma desvioloncelia, porque eu não sei tocar violoncelo. Tenho até interesse, mas não tenho tempo, não tenho, enfim, né? Mas teria essa doença, e provavelmente o remédio não ajudaria, né? Umas aulas, enfim. Então, medicalizar naturalmente não. E tentar aquela coisa que foi colocada lá, ou seja, eu acho que as várias coisas fazem parte da vida do indivíduo. É interessante que entre numa parte de um projeto de vida. O que eu achei mais interessante foi o seguinte, que tem aquele banqueiro indiano das tecnologias sociais, esqueci o nome dele, acho que é Lumos. Ah, ele é professor? Isso eu não sabia. Acho que eu estou afastando o microfone. Não, ao contrário, estava muito perto. Ah, muito perto. Então, basicamente, ele também falou em termos de economias sociais, que a economia social também pode se integrar, ou seja, o propósito de vida, pode se integrar nessa ideia de um projeto, do projeto de vida. Eu acho que está se perdendo muito o projeto de vida, e esse projeto de vida vem muito com uma coisa externa, com aquelas expectativas que todos nós temos, enfim, também tenho filhos. Acho que é meio por aí. Bom, nosso tempo urge, então quero agradecer imensamente aos nossos convidados
pela sua colaboração com o início do debate sobre medicalização da educação neste mês de junho. Fica o convite a todos aí para acompanhar nas próximas quartas, presencialmente aqui na sede do Conselho ou via internet, né, na modalidade online. Na próxima semana, Dia dos Namorados, vamos falar de transtornos do déficit de atenção, hiperatividade e medicalização, contando com a colaboração do Dr. Alfredo Lor Júnior, que é neuropediatra, e com o psicólogo Eugênio Pereira de Paula Júnior, que é neuropsicólogo. Então fica aí o convite para a próxima semana. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados e se quiserem, enfim, fazer mais algum último comentário, alguma questão, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer o convite, né, a participar dessa mesa. A gente sempre aprende bastante. E, na verdade, eu acho que é uma equipe multidisciplinar, um trabalho interdisciplinar. A gente fica discutindo tanto aqueles nomes, né, transdisciplinar. Transdisciplinar é só lá em cima, né? Meu Deus. Então, fica na terminologia tão embolada e a ação acontece muito pouco na prática. Então, eu acho que gostei muito de participar com vocês. Obrigado pelo convite, sério.